Hoje eu tenho boas e más notícias para vocês, meus amigos advogados, e a má notícia é que o jeito antigo de fazer marketing jurídico já não funciona mais. Era muito comum no passado o advogado fazer ali o anúncio no Google, o contato caía numa landing page, e aí entrava em contato, chegava gente bacana, gente qualificada, gente desqualificada, curioso, mas ali no meio fechava alguns contratos. E a mesma coisa fazendo um anúncio na rede social. Fazia um anúncio, chegavam contatos ali no WhatsApp, curioso, né? Aquele pessoal, perfil de defensoria pública e também gente bacana ali no meio, agendava reunião, fazia proposta, fechava o contrato. Muito bem. Só que aconteceu uma mudança, é uma mudança drástica de uns tempos para cá. Quem já faz esse tipo de trabalho sentiu, tanto é que foi trocando de agência, as coisas começaram a piorar, trocou de agência de marketing, trocou de gestor de tráfego e parece que o problema não resolvia. Os contatos continuavam, ficando cada vez mais caros, os leads, o pessoal curioso, sem perfil de contratar, e troca de agência, troca de gestor, e o problema permanece. A cada hora ficando mais caro, menos pessoas chegando e o nível de curiosos e pessoas sem perfil só aumentando. E aí bate um desespero. O que que aconteceu? Será que o tráfego pago não funciona mais? Qual que é agora a nova receita de bolo, né, para dar certo na prospecção de clientes no digital? E até fazendo essa analogia com a receita de bolo, para a gente ter um bolo bacana, não basta já sair fazendo, que é o erro dos grandes advogados, né? Já sair fazendo marketing, já vou sair fazendo um vídeo, fazendo um anúncio e vamos ver o que vai dar. E aí a chance de dar errado é muito grande, apesar de ter funcionado no passado, fazer um anúncio, fazer um vídeo e já chegar oportunidades, mas agora essa régua subiu. A complexidade e a sofisticação do marketing jurídico e estratégias para você fechar contrato, elas evoluíram. Então, o que está funcionando hoje, né? A receita de bolo para funcionar hoje, a exemplo de uma receita de bolo, vou fazer essa analogia porque é um jeito fácil de você fixar e não esquecer esse conceito que é fundamental aqui hoje, tá? Antes de eu ligar o forno e já começar a fazer o bolo, eu preciso ter os ingredientes. Então, marca essa informação aqui que ela é muito importante, tá? Guarda aí que a gente vai usar isso aí hoje. Então, antes de fazer, eu preciso ter os ingredientes. E antes mesmo de ter os ingredientes, eu preciso saber. Saber a receita, saber como que faz o bolo, saber que eu preciso untar a forma, senão vai queimar. Saber que se eu tiver ansiedade para saber se o bolo está pronto ou não, e eu abrir antes dos 40 minutos o forno, não vai ter meio bolo se eu abrir aos 20 minutos. Vai ter bolo nenhum, vai ter massa crua. E eu vou estragar tudo se eu abrir antes do tempo. Então eu preciso saber algumas coisas. Essa é a regra da vida. Você precisa saber algumas coisas, e aí você precisa avançar para uma etapa de ter algumas coisas, para daí você fazer. E o grande erro dos advogados foi sair fazendo. Ah, eu vi que todo mundo está fazendo umas postagens, vou fazer também. Eu vi o pessoal fazendo um canal no YouTube, vou fazer também. Ah, eu ouvi falar que o tráfego pago é legal, vou fazer também. E esse do vou fazendo, por incrível que pareça, até funcionou por um tempo, só que não funciona mais. Hoje, se você não seguir essa etapa de ter clareza, saber onde você quer chegar, saber sobre posicionamento, saber sobre a parte comercial, e é o que a gente vai tratar hoje bastante aqui. Se você não souber algumas coisas que são a base de tudo e não ter umas ferramentas básicas, não ter um treinamento comercial, não ter um posicionamento mínimo no digital, não vai funcionar você só fazer tráfego pago, tá? Então, a solução aqui é essa. Você precisa saber, você precisa ter e depois aí a gente chega no fazer. E quem diria, né, que então a solução para o seu caso está no STF? Por essa você não esperava, né, advogado? Por essa você não esperava, na é verdade? Mas é isso aí, pessoal. A solução para vocês está no STF. É aqui a sua última instância. É aqui que está a solução definitiva para você conseguir prospectar clientes através do digital de agora em diante. Você precisa passar por essas etapas. E hoje, com certeza, o nosso conteúdo é muito sobre saber, mas a gente vai passar por todas essas etapas, sobre a etapa de saber, etapa de ter e etapa de fazer.
beleza? Então, começando aqui pelo saber, separei aqui, no mínimo, pessoal, no mínimo, quatro coisas que você precisa sair dessa noite aqui, desse nosso encontro, sabendo, tá? Você precisa saber algumas coisas sobre metas, sobre posicionamento, sobre vendas e sobre atração de clientes. Vou trazer aqui o que tem de mais importante sobre cada um desses pontos aqui para você hoje, ok? Então, erro clássico, clássico, tá? E é bem prático que eu vou falar para vocês aqui, não tem nada teórico ou conceitual, é mão na massa mesmo, tá? Grande problema dos advogados, e eu converso com advogados toda semana. Eles não têm, a maioria pelo menos, não tem meta. Eu pergunto, qual que é a sua meta de faturamento aí para o próximo ano, para os próximos 12 meses? E fica uma conversa de, não tem bem uma meta, quero melhorar, vamos ver, né? Mas não tem um número fixo, né? É um grande erro, porque Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer número serve. Imagina você chamar um Uber e ele perguntar o destino, e você mandar uma dessa de, vamos indo aí, conforme for, a gente vai vendo pelo caminho, vai mandar você descer, né? Falar, que conversa de maluca é essa? Vou chamar a polícia dessa daí. Então você tem que saber onde você quer chegar, em quanto tempo, porque essa é a base do que você vai fazer como estratégia de prospecção de clientes. Sem isso, você tá às cegas, né? Vamos ver no que vai dar e não vai dar em nada. Você tá sem direção, né? E aí você confunde muitas vezes o trabalho duro com o trabalho burro. Andar em círculos não é progresso. Tô em movimento, tô sempre na correria. Advogado que tá na correria não ganha dinheiro. Talvez você tá na correria andando em círculo, fazendo o que você não deveria fazer, tá? Então, sendo bem prático aqui, ó, você precisa ter no mínimo um controle, pessoal, disso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, me acompanha aí. Vamos supor que você tem uma meta aí, né? Qual que é a sua meta de faturamento para os próximos meses? Você quer incrementar a sua receita em quanto de faturamento? Uns 60 mil por mês? Você vai colocar o seu número, tá? Vamos colocar aqui. Vamos fazer um exemplo, só para facilitar: 40 mil por mês. Então você tem que saber o quanto você quer ganhar, o quanto você quer faturar em quanto tempo. Vamos pegar um exemplo aqui de alguém que faz um BPC Loas. E aí você tem que saber o seu ticket médio. Outra grande questão, tá? Não passem mais vergonha quando te perguntarem isso. Qual que é o seu ticket médio? Aí os advogados geralmente respondem o quê? Não tem uma média, né? Varia muito, né? Por isso se chama média, tá? Eu sei que vocês não são de exatas, pessoal, mas média é isso, tá? É que a hora eu faço um contrato de 9 mil, de repente eu faço um serviço pontual, cobro só R$ 1.000. Acabamos de achar a média é 5 mil, tá? Soma-se tudo, 9 mais um é 10. Quantos serviços você fez? Dois. Média 5, tá? Essa é média, tá? Não passem mais vergonha quando perguntar seu ticket médio e você falar, não tem média. É matemática, tá? Isso chama média, tá? Então, vamos fazer de conta aqui que a gente vai fazer BPC Loas e o ticket médio do BPC Loas seja uns R$ 10.000, tá? Claro que tem, quando você ajuiza, tem os atrasados e tudo mais, né? Mas pode. é, também você receber antecipado na esfera administrativa, né? Mas vamos colocar 10 mil só para facilitar. Então, você tem que saber que agora eu preciso fechar quatro contratos, é um por semana. E aí, qual que é a grande questão, pessoal? Muitos advogados não têm esses números de quando eu vou, quantas propostas eu tenho que fazer para fechar um contrato. A cada cinco propostas eu fecho uma, então, beleza, minha taxa de conversão é de 20%. E aí, essas propostas eu marco uma reunião, marco uma chamada, faço uma apresentação. E nem todo mundo que eu proponho essa reunião, ele comparece. Ele fala que vai aparecer, mas não comparece. Então, 80% de comparecimento é uma média legal do mercado? Ok, pode ser, né? E quando eu faço tráfego pago ou campanhas de marketing, não necessariamente todo mundo que vai chegar até mim já é aquela pessoa qualificada. Tem gente que vai clicar por engano, vai ter interesse em outro produto jurídico, isso é normal, tá? Normal. Então, para eu bater essas minhas metas, olha o que que eu tenho que fazer semana após semana. Considerando essas médias, tá? Considerando essas médias aqui, e isso é personalizado, né? Se eu tenho um fechamento maior, né? Eu já não preciso gerar 35 leads por semana, já fica 25, né? Mas eu vou colocar que eu coloco 20
minha taxa de fechamento é de 20%, então eu já tenho que falar com mais pessoas, tá? Então, o advogado precisa ter esse mínimo de controle, pessoal. Vocês precisam ter essa clareza, que eu preciso falar com 35 oportunidades, para que dessas 35, 7 tenham um perfil para eu agendar uma reunião, e é natural que desse agendamento de 7, 5 compareçam, para daí eu ter o meu um fechamento. Então, vocês precisam ter esse tipo de clareza. Porque senão, o que que acontece? Vamos fazer um marketing lá. Aí, beleza. Aí eu gerei 20 leads na semana, 20 contatos. Consegui falar com 6 pessoas. E aí compareceu duas. Fechamento de contrato, nenhum. Outra semana, falei com 30 pessoas, geraram 30 leads. Consegui agendar mais 6 reuniões, só por exemplo, tá? E aí compareceram duas. E aí o que que aconteceu? Fechei nada. Qual que é o problema? Alguém bate o olho nisso aqui, começa a controlar, que são poucos advogados que controlam isso, mas começa a controlar semana após semana. Sem esse controle, qual que seria a ideia? Ah, só tá vindo curioso, poxa, não tô conseguindo fechar, põe mais dinheiro em marketing. Quando você tá às cegas, não tem esse controle, você chega nessa conclusão. Põe mais dinheiro em marketing. Mas aqui tá claro qual que é o problema. Se eu sei que a cada 5 reuniões eu fecho um contrato, o que que tá faltando aqui? Mais reuniões. Porque eu fechei 4, eu preciso de 5 reuniões para fechar. Então aqui eu tenho 0,8 vendas. Mas não existe 0,8 vendas. 0,8 vendas é zero. Zero vendas, tá? E aí, qual que é o meu problema gritante aqui? Não é a questão do marketing. Porque o marketing eu estava já pensando em ter um 20% de aproveitamento, eu tenho 24, tá tudo ok. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, 3 reuniões e tivesse uma venda, estaria beleza, uma reunião a mais, saiu a venda que eu precisava, tá tudo certinho na minha taxa de fechamento aqui. Meu grande problema que está gritando é aqui, ó, não comparecimento. Então, com a mesma quantidade de pessoas chegando até mim, a minha falha está sendo aqui em comparecimento, porque eu não controlo isso. Eu não estou controlando esse indicador. Eu não sei quantos eu marco, eu estou só na correria. Chega, tenta agendar, tenta falar, marco para amanhã, né? Então, se você não tiver essa base, esses indicadores, você está às cegas. É como se fosse imagina um painel de carro que não tem painel nenhum. Não avisa do óleo, não avisa da gasolina que está acabando, você está às cegas, tá? Você está às cegas sem um controle desse. E aqui, bom, vamos falar sobre isso, como que você melhora depois o não comparecimento, vou trazer algumas coisas bem práticas, mas o nosso ponto de partida aqui, pessoal, é exatamente isso. Você precisa saber onde você quer chegar, em quanto tempo, porque isso vai te dar clareza quantas pessoas você tem que abordar e para gerar essa quantidade de pessoas, o quanto que você vai ter que investir em marketing. Então, aí que é o nosso ponto de partida para a gente fazer um plano de ação e começar a executar, certo? Só que antes da gente falar em geração de oportunidades, a gente precisa falar de um outro ponto que vem antes de tráfego pago, que é a base de tudo, que é o posicionamento. É o que eu comentei com vocês agora há pouco. Muitos advogados faziam o tráfego pago, por exemplo, ali no próprio Meta, na própria rede social, e o anúncio, ele tem a possibilidade de tirar a pessoa ali da rede social e mandar para o WhatsApp. Beleza, legal. Só que muitas pessoas, os clientes estão, ainda mais os melhores clientes, eles estão mais criteriosos. Tem uma grande onda de golpe do falso advogado. Então é normal eles quererem dar uma checada, querer saber um pouco mais sobre você. E aí, o que que eles vão pesquisar? Se a sua rede social está à altura, se está convencendo. Eles vão jogar o seu nome no Google, o que que eles vão encontrar. Então, fica essa impressão, muitas vezes, que o contato gerado pela internet, o lead, a oportunidade gerada pela internet, é só curioso, só perfil de defensoria pública, né? E a gente tem que ter um alinhamento grande aqui. Primeiro, a gente atua no Brasil. Hoje, se eu não me engano, está próximo a 90% a população que recebe menos de R$ 3.000 por mês. Então, quem recebe 3.000 ou mais por mês já faz parte dos 10% mais ricos do país. Você tem que considerar isso. Então, é normal, estatisticamente, que a maioria tenha uma baixa renda, ok? Mas não quer dizer
que o público de alta renda, apesar de ele ser minoria estatisticamente, que ele não usa a internet. Ele pode, inclusive, ser impactado da mesma forma que é impactado o público de baixa renda, quando você vai falar de uma solução jurídica. A questão é, o público de baixa renda vê o seu posicionamento e se identifica. Fala, ó, esse é para mim. Esse é daqueles que talvez nem cobre consulta. Se parece comigo, eles se identificam. E agora, talvez o público de alta renda, o que que eles encontram na rede social? O que que eles encontram sobre você na internet? Será que eles te encontram, mas não sei, deixa eu ver outro. Pode ser um problema de posicionamento. Vou dar uns exemplos bem práticos aqui. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente: o cliente não paga ou não paga para você? Ah, não, eu tento cobrar no horário inicial, o cliente não quer pagar. O cliente não quer pagar ou não quer pagar para você? Ah, nossa, eu tô querendo cobrar aqui 10 mil, o cliente não paga, né? Pense nisso. Não paga ou não paga para você? Vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Porque posicionamento é isso. É o lugar que você ocupa na mente do seu cliente, passando a mensagem correta, ó. Vou dar um exemplo aqui da nossa amiga e cliente, a Giovana Trati. Ela atua com direito médico. Olha só o posicionamento dela aqui, que interessante. Boas fotos, ó, ela produzindo conteúdo, talvez reagindo aqui a alguma informação, né? Legal. Ó, gravando um vídeo aqui no escritório dela, comentando sobre algum caso, né? Repare no ambiente, na vestimenta, na boa aparência. Boa aparência é isso, é unha feita, é maquiagem, é cabelo, no caso dos homens ali a barba, né? Então tudo isso comunica, pessoal, tudo isso comunica. Então imagina só, eu sou médico, ainda não conheço o trabalho dela, mas parece bom? Parece. Eu julgo que parece bom baseado em quê? Na imagem, 100% na imagem, né? No ambiente, nos símbolos envolvidos, né? Então, isso é a sua embalagem, você precisa caprichar e ficar muito atento a isso, né? Quer cobrar caro? Quer cobrar bem? Então você vai ter que parecer caro, você vai ter que parecer que é um bom profissional, é cuidar da sua embalagem. Tá? O cliente não vai ver a sua petição, a forma que você escreve, não vai ver isso. Ele vai saber disso depois que te contratar, tá? E aqui eu quero listar para você para ser algo bem prático, fique atento a alguns ruídos de posicionamento que são os mais comuns que a gente vê aqui na advocacia, ok? Primeiro, Google perfil da empresa. Google perfil da empresa. Aquela ficha no Google, se você ainda não fez, é o Google, antigo Google Meu Negócio. Agora se chama Google Perfil da Empresa. Não duvido que a qualquer momento mude de nome. Os produtos do Google têm essa mania de mudar de nome mesmo, né? Google Ads antigamente se chamava Google AdWords. E, enfim, né, o Google tem essa prática aí. Grande erro do perfil da empresa. É gratuito. Você precisa estar lá, fazer esse cadastro gratuito. Ah, já não tem endereço, eu trabalho de casa. Mesmo assim, cadastre. O endereço ele é relevante, mas não é obrigatório. Ou coloca o endereço do cowork, enfim. Mas é importante você estar lá. Por quê? Quando alguém te pesquisar, tá? O erro muito comum é isso. Não tem você lá na ficha do Google, ou tem pouca ou nenhuma avaliação, ou está fechado. Vou mostrar um caso prático aqui para vocês, ó, que era de um advogado. Até coloquei mais para cima aqui na imagem, acho que acabou misturando. Deixa eu baixar essa imagem aqui, ó. Um advogado, ele corrigiu Arnaldo, o grande Arnaldo Lázaro. Ele tinha um perfil aqui, tem um perfil, né, na rede social, muito legal. Então tinha aqui, ó, 25 anos de atuação, atendendo empresas, né? Pô, fotos legais, imagem legal, né? Só que o empresário, quando pegava aqui e procurava por Arnaldo Lázaro no Google, o que que ele encontrava? Essa ficha aqui, ó, já foi corrigido, tá? Direcionamos ele nesse sentido, falou, ó, tem que corrigir lá. Eu avisei ele, ele nem sabia. Ele falou, nossa, tá assim, isso aqui é meu endereço antigo, nossa, não tem nada a ver. Porque o próprio advogado não pesquisa pelo nome dele, mas o cliente vai fazer isso, não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Então, não é compatível, né? Um advogado com 25 anos de experiência ali, duas avaliações, fechado, não ficou estranho? Não ficou confuso? E uma mente confusa sempre diz não. Então, cuidado, muito cuidado nisso aqui, tá? Então, voltando aqui, sobre o Google, perfil da empresa. Então, você precisa cadastrar, colocar uma foto sua ou da equipe, uma foto com pessoas,
não é foto vazia, senão fica, aluga-se. Tá alugando na sala, procura pelo escritório, pelo advogado e aparece cadeira e mesa, né? Tem que aparecer pessoas, tá? Ou cadastro incompleto. Muito comum, o advogado também só colocar advogado, telefone e tal, e pronto. E aí, poxa, você faz uso capião? Faço. Tá escrito lá no Google? Tá lá na parte de serviços? Tem isso aí lá cadastrado? Não, não tá. Tá, você faz divórcio? Tá lá escrito serviços? Advogado para divórcio? Não, não tá. Como que o Google vai adivinhar que você faz isso se você não escrever lá? Então você precisa ter uma ficha caprichada, tá? Não espere grandes resultados com um serviço preguiçoso, feito de qualquer jeito, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante, tá? Deixa sua ficha bem cadastrada, boa foto, coloca as categorias, coloca os serviços, coloca a descrição, tá? Coloca variações de como que o advogado, o cliente poderia pesquisar. Então, se faz divórcio, mas talvez o cliente procura por separação também. Então, coloca lá, serviços, advogado para divórcio, advogado para separação, né? Coloca nas palavras do cliente, tá bom? Às vezes, divórcio extrajudicial, o cliente não vai procurar isso aí, mas ele vai procurar por divórcio em cartório, cadastra lá, sempre usando as palavras do cliente, tá? Isso é muito importante. Outro erro muito comum, tá? Agora mais relacionado ao Instagram, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar para vocês, deixa eu só baixar aqui. Já aconteceu, até peguei o print aqui de uma advogada. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui no nosso slide. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. O programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu passar aqui para baixo. Aqui. Isso aqui é um caso real, tá? Eu fui falar com uma advogada. Falou, ô, doutora, tal, né? E aí, poderia ser o cliente. Falou, não, eu tô precisando de uma ajuda, eu tô querendo falar com você, eu quero marcar uma reunião, né? E aí veio já a resposta automática do Instagram. Esta conta não pode receber mensagem porque não aceita novas solicitações de contatos de todos. Então fica muito atento a isso aqui, tá? Muito, mas muito atento mesmo. Erro muito comum. Perfil privado não tá na rede social para fazer negócio, tá ali para passar tempo. Perfil pessoal e perfil profissional, outra grande besteira, tá? Que aqui eu falo de serviço, aqui eu posto mais minhas piadas, tal. Então, escolha o que que tu quer da vida. Tu quer ganhar dinheiro com a rede social, fazer negócio, ou quer ali perder tempo? Então, você é um só. A pessoa vai procurar pelo seu nome, deve encontrar os dois perfis. Você não pode fazer isso, não pode gerar essa confusão na cabeça do cliente. Então esquece meme, para de perder tempo com isso aí. Não posta piadinha, usa a rede social para ganhar dinheiro e para de usar a rede social para perder tempo, tá? Vai por mim, você tem muito a ganhar fazendo isso aí. Ou não recebe mensagem de todos. A biografia tá lá, casado com a fulana, pai de pet, isso aí parece que é sobre você, aquele campo lá, sobre, mas não é. É sobre como você resolve o problema do cliente que você faz, para quem, qual problema você resolve, como, ok? Então, tem que colocar clareza, tem que ser intencional, tem que usar a rede social de forma inteligente, beleza? Coloca link de contato, erro muito comum, só fica postando panfleto. Parece um perfil de golpe, né? O advogado não põe as caras, só um monte de panfleto, isso aí com qualquer um pode fazer e se passar por um advogado, né? Não tem uma cara, não tem o rosto, não tem ninguém. Ou parece amador. Vai fazendo de qualquer jeito, vai editando de qualquer jeito, aí coloca um laranja com roxo, com verde limão, e aí qual que é a impressão que passa? Que o trabalho também vai ser de qualquer jeito. Vai ser largado, a imagem cortando, o texto cortando, e vai de qualquer jeito. Então, fica a impressão de um serviço porco. A sua embalagem é de qualquer jeito. Vai causar literalmente essa impressão que o cliente vai ter sobre o seu trabalho. Não, não, mas na condição de trabalho eu faço certinho, é que eu não entendo de Photoshop, não entendo de imagem, né? Mas essa é a sua embalagem. Essa é a sua embalagem. Então você precisa caprichar nesse sentido, tá? E uma tarefa bem prática aqui, pessoal. Bem prática para já colocar aqui mão na massa para vocês. Considerem fazer essa busca pelo nome de vocês no Google. Busquem. Coloquem lá o nome de vocês, entre aspas, os nomes dos sócios, ok? Porque o cliente vai fazer isso. Então, nunca fez esse teste? Busca lá. O que que eu vejo acontecer assim, mas é batata. Site amador, aparece o LinkedIn do camarada, todo desatualizado,
da época que ele era associado em outro lugar, da época que ele estava querendo distribuir uns currículos nas firmas aí, né? Ou ela era servidor público ainda, né? Então, um Facebook abandonado, da época que ele era da balada, né? Então, tomem cuidado, o cliente vai ver isso. Quando ele procurar por vocês, ele vai ver isso. Então, joga teu telefone, joga teu e-mail no Google e busca, né? Coloca com aspas duplas e faz esse teste, tá? Busca pelo seu nome e corrija isso aí, porque esses ruídos de posicionamento podem fazer ótimos contatos escorrerem pelos dedos, porque o cliente que é mais criterioso, que ele é mais alto padrão, ele vai fazer isso aí, ok? E também não cometa esse erro, tá? De no Instagram tá uma foto, no WhatsApp tá outra foto, e aí no LinkedIn nem foto tem, né? Então vocês precisam ter a mesma foto em todas as redes sociais. E uma dica que essa vocês vão gostar, tenho certeza demais, é o seguinte: foto profissional custa. Tem que agendar com fotógrafo e tal, né? Mas olha só a ideia que eu vou dar para vocês aqui, ó. Hoje você pode fazer algumas fotos com inteligência artificial. Então aqui tem uma série de modelos, uma série de modelos, tá? Vou pegar aqui só para a gente fazer um teste rápido. Vou escolher qualquer modelo aqui, tá? Vou pegar um que talvez tenha mais a ver com a advocacia aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, que legal. Então, vou pegar esse aqui é um prompt. Então, eu vou copiar esse prompt, vou copiar aqui, e aí eu vou jogar. Primeiro, eu vou pegar uma foto minha qualquer, tá? Deixa eu abrir o meu Instagram aqui, tá? Vocês pegam qualquer foto de vocês aqui, beleza. Deixa eu pegar alguma foto aqui que tenha a minha cara aqui, só para exemplificar para vocês. Vou dar um print e aqui, beleza. Ó, aqui. Vou dar um print aqui, mas vocês pegam uma foto que vocês já têm, tá? Vou dar um print aqui dessa tela. E aí eu vou no Nano Banana. Nano Banana é a ferramenta do Gemini, do Google, que é o concorrente do ChatGPT, só que é do Google, né? Então eu vou colocar esse prompt aqui que eu acabei de copiar e vou subir essa minha imagem aqui. Quanto melhor a imagem de vocês, eu dei um print bem sem vergonha do meu Instagram aqui, tá? Mas quanto melhor a imagem de vocês, melhor vai ter o resultado. E aí, vocês viram ali, a gente tem uma série um arsenal de prompts ali que vocês podem utilizar para criar imagens profissionais. Então, basicamente, você pega uma imagem que você tem, pega um modelo que você gostou, vamos ver a imagem que ele vai gerar aqui. Ó, beleza, né? E tem uma série de possibilidades. Aí você vai testando, vai jogando mais para lá, mais para cá, né? E fala, poxa, já elimina a necessidade de eu gastar ali 1.000, 2.000 com um fotógrafo para tirar uma foto de perfil para rede social, tá? Então, é uma ideia interessante. O que vocês acharam aí? Legal? Ó, o Fábio comentou aqui, uma vez um lead relatou que não contratou outro colega porque ele tinha apenas 100 seguidores. É a forma de percepção, né? Percepção de autoridade, percepção de ser um bom profissional, né? Então, realmente. É a forma que você é percebido, né? Isso faz todo sentido, faz todo sentido. A questão do perfil verificado, isso aí faz diferença também. Perfil verificado até em questão de golpes, né? Perfil verificado comunica muitas coisas. Custa acho que R$ 50, né, por mês. É, já comunica que R$ 50 para você não faz falta, né? Ah, já, mas é uma besteirinha, né? Colocar isso aí, não, faz bastante diferença. Porque o golpista que vai usar um perfil parecido com você, ele não vai pagar esses R$ 50. Então é importante que o seu esteja verificado, tá? Até para a pessoa saber que tá falando com a pessoa certa, né? Então, o site dos prompts é esse aqui, ó, Banana Prompts. Vou colocar aqui no chat, ó. Ó, vou colocar aqui no chat para vocês. Legal? Quem tá achando interessante o que eu tô falando até aqui? Dá um sinal aqui para. Vocês querem que eu vá mais rápido? Me direcione aí, pessoal. Tá o ritmo ok? Vou fazendo conforme. Beleza. Então tá bom. Então, entenderam essa questão do posicionamento? Grande lição do posicionamento.
não funciona mais. Você só fazer um anúncio lá e não dar as caras, porque a jornada do cliente, ela não é mais linear de procurou no Google, clicou, já marcou a chamada com o advogado. Ele vai querer saber mais sobre você, ou até ao longo da jornada de contratação, ele vai procurar mais sobre você na rede social. Então, muito cuidado, a forma que você se posiciona, o que que você comunica, porque pode espantar os bons clientes, ok? Então, essa impressão de que só vem cliente que não tem como pagar. Será que os clientes que podem pagar, eles também chegam até você, mas não se identificam? O que eles veem, eles falam, acho que não é para mim. Não parece que frequenta os mesmos lugares que eu, não parece que tem um estilo de vida parecido com o meu, acho que não é para mim, não me identifiquei, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Se vocês querem atingir clientes que têm maior poder aquisitivo, né? Isso é muito e muito importante, ok? Então, agora, um outro ponto chave, pessoal, que vocês precisam saber. Então, sei onde eu quero chegar, coloquei metas, indicadores, posicionamento já, poxa, tô sabendo que agora isso é importante, não adianta só postar qualquer coisa na rede social, eu tenho que caprichar na minha embalagem, com a minha vestimenta, né, com a minha oratória, eu tenho que caprichar nisso aí, beleza, legal. E agora vamos falar sobre vendas, tá? Falo muito sobre vendas e quero resumir aqui os conceitos assim mais fundamentais e indispensáveis no que esse tempo nosso permite, tá? Sempre comento que quanto menos o advogado sabe sobre vendas, menos ele ganha. Isso é uma grande verdade. E a maioria dos advogados eles fazem apenas isso, são informantes, informantes de preço, né? Ah, doutor, faz tal coisa, né? Faz registro de marca, quanto que é? Ah, fica a partir de tanto. Ah, tá, obrigado, vou pensar, vou ver, né? Informa um preço. Ó, para fazer tal coisa, para fazer tal defesa, para fazer tal procedimento é tanto. Tem interesse, né? Ou a consulta é tanto, quer agendar? Para você cobrar a consulta, você tem que vender a consulta, não é só informar o preço. E a maioria dos advogados são tiradores de pedido. Igual quando você vai na loja de material de construção e a pessoa fala: tem desse parafuso aqui? Ah, tá, tem. Quanto você vai querer? Ah, quanto que tá? Tá R$ 10. Ah, tá, me vê 8. Tá bom, qual que é o seu nome? Jean? Tá, 8 desse aqui, só passar no caixa lá. Isso aí não é um vendedor, isso é um tirador de pedido dentro da loja. E advogado tirador de pedido não vai fechar contrato, porque vocês estão fazendo um atendimento consultivo. Então vocês têm que saber sobre vendas, tá? Não é só informar um preço e esperar que a pessoa fale, tá bom, vou querer ver, dois inventários e uma hold aí para mim, vou querer, né? É passar no caixa? Não é assim que funciona, tá? Então, o que que vocês precisam sair daqui com isso bem memorizado, pessoal? Bem memorizado mesmo. Demorou, perdeu. Essa é a nova regra. Hoje, mais de 70% dos clientes que contratam advogado na internet contratam aquele advogado que responder primeiro. Então, às vezes, vocês estão lá na audiência, protocolando, atendendo, numa videochamada, etc., né? Se vocês não responderem de imediato ou tiverem alguma ferramenta que já possa permitir esse contato imediato, vocês vão perder e vão perder muito negócio, tá? Depois não adianta tentar chamar esse cliente de volta para uma conversa, porque ele já está falando com outro advogado, já resolveu a vida dele, tá? Então, essa é a verdade. E um retorno em até 5 minutos aumenta em até 100 vezes a chance de você fechar um contrato. Então, o contato chegou o mais rápido. É a tarefa fura-fila. O mais rápido possível, entre em contato com esse camarada que vai fazer toda a diferença. E entre em contato, pessoal, usando o método PPTL. Sabe o que que é PPTL? Pega a porcaria do telefone e liga. Liga. O advogado tem um medo, uma alergia do telefone que é impressionante. O contato chega, olá, tem interesse sobre auxílio acidente. E aí, o advogado fica nessa brincadeira de WhatsApp. Ah, pois não, eu sou o doutor Fulano, nanã. Me conte mais aqui sobre o seu caso. Se preferir, pode enviar um áudio. Aí nada, a pessoa não responde. Passa uma hora. Oi, tô aqui para te ajudar, me conta mais. Aí a pessoa não fala nada. No outro dia, oi, ainda tem interesse no seu caso? E aí,
esse contato aí não, lead frio, lead desqualificado, né? Pega e liga. Às vezes a pessoa não está podendo falar ali na mensagem, às vezes chegou o ônibus dela, às vezes o patrão entrou na sala e, enfim, surgiu outra coisa. Alguém chegou na sala e, tem um minutinho. Falou, não, pois não, pode falar, não, tá vendo outra coisa aqui, pode falar. Então, se você ficar nessa brincadeira de WhatsApp, nesse ping-pong, você não vai fechar contrato. Então, pior que perder um contrato é demorar para perder. Então, pega e liga. Não pergunta, posso te ligar? Já pega e liga. Você atendeu porque podia. Pega e liga. E aí, em 3 minutos, você já entende o caso. Se for bom, agenda. Se não tiver nada a ver, descarta. Enfim, mas pare de perder tempo com isso, tá? Porque às vezes você fica nessa ilusão de WhatsApp. Não, eu vou falando aqui no WhatsApp, né? Vou falando com a pessoa e vou aqui fazendo outra coisa, e já vou dando uma olhadinha na atualização do processo, aqui que o cliente me pediu como é que tá o processo dele, e em paralelo já vou falando com outras pessoas. Sou multitarefa, eu vou falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Você está se iludindo. Você está em movimento ali, andando em círculo, mas não gera resultado. Você está arremessando ali sem rumo, não vai fazer cesta nenhuma. Então, chegou o contato, pega e liga. Tocou até cair, liga de novo. Atendeu? Tem técnica para avançar nisso aí. Você está retornando um pedido de contato, tá? Você não está fazendo uma prospecção fria. A pessoa pediu para falar com você. Então isso aí vai mudar teu jogo, tá? Pegar e ligar. Outra coisa, por que que eu recomendo você não ficar no WhatsApp? Porque não vai criar rapport, pessoal, não vai criar conexão com o cliente. Isso é necessário para você fechar contrato. Se você ficar só trocando texto, a chance de você criar rapport, criar uma conexão, é de 7%. Aí ele vai só comparar os PDFs, o PDF que tiver, o PowerPoint que tiver o menor preço, vai levar. Porque é commodity, como se estivesse cotando a arroba do boi, a saca do soja. Não tem uma soja mais cara, é por quilo. Soja é tudo soja. Arroba do boi é tudo arroba do boi. Não tem diferencial nenhum, não criou nenhuma conexão contigo. E aqui na nossa empresa, a gente coleta muito feedback dos clientes, dos advogados, que relatam que, eu fechei com aquele escritório porque ele foi o único que me ligou. Aqui na minha região, tem um monte de advogado. Você acha que eu não cotei, não tentei falar com os escritórios aqui perto? E aí eu tive que buscar na internet e achei o cliente lá, o advogado lá no Rio Grande do Sul, e eu aqui de Brasília, e fechei com eles, porque eles foram os únicos que me ligaram. Falei com um monte de gente ali por WhatsApp, né? Mas só me senti assim, que não vou ser só mais um número lá no escritório. Me ligaram, pô, senti o pessoal interessado em querer me ajudar. Então isso faz toda a diferença. Por quê? Porque cria uma conexão. Quando você usa texto, 7% sua chance de criar uma conexão, um rapport. Por voz, já melhora. Ligação, já melhorou. Apresentou proposta, poxa, chamada de vídeo, para ter aqui uma linguagem corporal. Você vai fazer toda a diferença, tá? E um rapport bom é você começar a reunião com um sorriso. Sorriso. Até por ligação. O sorriso, ele é percebido mesmo que não visto. Então, liga animado, com um sorriso. Deixa a pessoa falar sobre ela. Às vezes na ligação, na chamada, você escutou ali um barulho de criança. Mas tem filhos, deixa ele falar do filho, né? Viu ali na parede, ali tem sei lá, um troféu. Né? O que é esse troféu? Um instrumento musical? O que que é? Quem que toca isso aí? Deixa a pessoa falar sobre ela, né? Poxa, cabelo bonito. Pô, e essa barba? Oh, barba de respeito, né? A pessoa fica toda feliz ali em falar sobre ela. As pessoas adoram falar sobre elas mesmas, né? E aí isso vai quebrar o gelo e vai ser uma conexão legal. Então, percebeu alguma questão de esporte, né? Filhos, aparência, alguma coisa em comum, né? Deixa ela falar, até para você ver qual que é o ritmo dela. Se ela fala devagar, se ela fala rápido, se ela é mais fechada, se ela é mais animada, e você vai tentar se parecer com ela. Você vai usar uma técnica de espelhamento, tá? Para que você tenha mais efetividade no seu fechamento. E um rapport ruim seria isso, você ficar falando de você, nossa, foi corrido aqui, né? Puxa, aqui tá chovendo. E aí, tá chovendo? Falar do clima, da cidade, isso aí não gera uma conexão. Então deixa a pessoa falar sobre ela, tá? Esse é um rapport fraco ficar falando com você, ou, vamos lá, já vamos direto ao ponto aqui, porque eu sei que não quero te fazer perder tempo aqui, vamos lá. Mas quem disse que o cliente está com pressa? Deixa ele falar sobre ele, faz essa conexão. Isso aqui vai mudar teu jogo fazer isso aqui, tá? Então, rapport é muito importante. Outra coisa, follow-up. Follow-up, extremamente importante, pessoal. Hoje,
A maioria dos advogados faz exatamente isso que eu comentei com vocês. Olá, pois não, como posso te ajudar? Aí o cliente não fala mais nada. Opa, estou aqui para te ajudar, é um bom momento para falarmos. Aí na outra semana, fala, puxa, eu vou dar uma revisitada em alguns contatos aqui que me deixaram falando sozinho. Ainda tem interesse no seu caso? Falar, esse aqui acho que não quer mais falar comigo. Lead ruim, lead desqualificado, lead frio. Mas pensa comigo, enquanto o cliente não falar, não quero, cliquei por engano, não tem interesse, a situação já foi resolvida, quem que está desistindo desse caso? É você, é o advogado que está desistindo. Então, hoje, pessoal, 80% dos contratos são fechados ali entre 15 e 12 interações. Eles exigem 5 e 12 interações. Eles exigem isso, tá? Cansei de fechar contrato aqui de 20, 30 mil, né? Porque eu precisei falar umas 20 vezes com o camarada para fechar. Então, quanto maior o ticket, mais desafiador é. Marque isso aqui, tá? Quanto mais difícil de agendar com esse cliente, mais fácil é de fechar. Aquele cliente que já topa na hora, vamos falar, vamos. É geralmente aquele cliente que tem tempo livre e pouco dinheiro. Os clientes que têm muita grana é o contrário. Eles têm muita grana e pouco tempo. E com eles é difícil de agendar. Grave isso aí, vai mudar teu jogo. O cliente mais difícil de agendar é o que fecha mais fácil e que paga melhor. E o advogado desiste, porque mexe no ego, né? Ah, eu não vou ficar me humilhando aqui, não vou ficar me submetendo, não vou ficar indo atrás, mendigando pelo contrato, né? Mas o cliente não vai fazer seu serviço. Esse é seu serviço. Fechar o contrato, pedir pelo contrato, dar o próximo passo, né? E a maioria dos advogados, cerca de 90% aí, só vão até um, dois, três contatos e desistem. Só que a gente precisa de 5 a 12, tá? Então marquem isso, follow-up, chamar de volta essa pessoa para conversa, tá? E aí, uma coisa que vocês precisam saber também é sobre objeções. Fechamento de contrato vai começar quando a objeção surge. Aí começou. Agora que começou a venda. Conversei sobre o cliente, entendi o problema, entendi a situação, as implicações, marquei ali para fazer a proposta, apresentei a proposta e ele falou, tá. Não, vou dar uma pensada. Agora que começou. Vai começar a venda agora, tá? Vai começar agora. Deixa eu ver a pergunta aqui do Cláudio. Ah, Alguns orientam que a gente precisa dar o retorno pela mesma forma que somos conectados. Se for por mensagem, a gente precisa retornar por mensagem. Se for por áudio, por áudio. Você orienta nesse caso, né? Eu recomendo sempre ligar. Sempre ligar. É uma técnica de espelhamento, viu, Cláudio? Fazer isso. Se você recebeu uma mensagem, né? Responder por mensagem. Se o cliente mandou áudio, aí o advogado geralmente fala assim: ah, eu não gosto de áudio. E aí o advogado vai lá e responde por mensagem. Responde por áudio também, né? O cliente mandou um emoji, coloca um emoji. O cliente falou de uma forma mais informal, colocou uma gíria, foi mais bem-humorado, colocou um kkk, você também, você vai se parecer com o cliente. Nesse sentido, sim. Mas eu recomendo pegar e atropelar mesmo. Pega e liga, tá? Pega e liga. Recomendo isso aí, beleza? Você vai ter mais resultado dessa maneira. A não ser que daí o cliente fala, não, não posso fazer por ligação, tal. Aí beleza, e aí segue essa estratégia mesmo, de se parecendo com o cliente. Ele mandou áudio, você envia no áudio. Ele enviou mensagem, você envia mensagem, tá? Mas quando tiver no seu controle, ligue, tá? Ligue. E aí, objeções mais comuns. Ah, gostei, tal, interessante, né? Vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu sócio, né? Vou ver, né? Vou ver com alguém. E aqui tem um ponto aqui. Você precisa garantir que, e se depender só de você, senhor cliente, estaria fechado? Ah, acho que sim. Acho? Peraí, conta melhor essa história. De 0 a 10, qual que é a nossa chance de fechar aqui? 8. Ah, quais são os seus dois pontinhos que estão faltando? E você precisa literalmente ir atrás da verdade, porque vou ver com a esposa, vou ver com o sócio, é uma forma educada de te falar não. E você precisa saber o porquê. E você precisa colocar o cliente contra a parede. E quando ele fala, geralmente vou ver com o sócio, vou ver com a esposa, já tem uma falha no agendamento, porque você tinha que ter mapeado antes os decisores antes de marcar essa reunião.
Então tá falando sobre holding com o camarada, e aí ele fala, não, legal, vou ver com a minha irmã, né? Ué, cadê a irmã nessa chamada aqui? Mandou proposta, mandou preço. A chance depois de você ficar falando sozinho, e falar, não, minha irmã não vai querer avançar, é grande, né? Porque na verdade ele não quer avançar por algum motivo. E aí ele usa a irmã, o patriarca como muleta, né? O sócio. Então você precisa garantir que todos vão estar em reunião antes de marcar essa chamada. Então aqui você já elimina isso, tá? Então vou ver com o sócio, vou ver com a esposa, tem que eliminar isso aí. Ah, sua esposa, ela tá sabendo dessa situação? Tá. Ela tá feliz? Não. E essa é a nossa proposta, você acredita que resolve o problema? Ah, sim. Então, por que que sua esposa seria contra? Se a nossa proposta resolve o problema, ela não tá feliz com essa situação, essa é uma proposta que resolve, por que que ela seria contra, então? Explica aí, né? E aí vai vir o motivo real, muitas vezes. Ah, é que eu tô pensando aqui, esse honorário inicial, né? Isso aí parcela? Ah, qual que seria um valor que você consegue dar de entrada? Ah, consigo dois. Beleza. E qual que seria um valor de parcela que caberia no seu orçamento? Ah, 1.000. Você pode fazer? Ah, beleza. Então, dois agora, essa semana, daí eu coloco 1.000 a cada 30 dias aí. Beleza? Ah, não, daí fica bom. Negócio fechado. Pronto, negócio fechado. Mas ele não tava, o cliente não se sentia confortável de falar dos valores, e é por isso que ele falou: ah, vou pensar, vou ver com a esposa. Só que você precisa cavar para chegar no motivo real de que está impedindo de contratar. Então é o famoso vou pensar também. Não, eu vou pensar, né? Não, legal que você vai pensar, seu cliente. Então, você vai pensar porque gostou. Acertei? Ah, que bom, né? E além de gostar, essa proposta cabe no seu orçamento? Cabe. Bom, então, se gostou, cabe no seu orçamento. O que que falta aí para começar hoje? Vamos começar hoje? Ah, não, tem que ver, né? Tá, não, tem que pensar, tem que pensar. E aí você precisa colocar o cliente contra a parede. Ó, seu cliente, você não precisa de mais tempo, você precisa de mais informações. E sobre essa proposta que eu estou te fazendo aqui, eu sou detentor de todas as informações, porque é uma proposta que eu estou te fazendo. Então, saindo aqui dessa chamada, dessa reunião, desse encontro, que outra informação você vai ter que vai te ajudar a tomar uma decisão racional sobre esse caso? Então, senhor cliente, aqui é o melhor lugar para você trazer suas incertezas, suas angústias, as suas inseguranças, para que a gente possa te ajudar a tomar essa decisão de avançar ou não. Então, me diz aí. Que informação está faltando para você avançar comigo? Você está inseguro de avançar com essa contratação? Simples assim. E deixa a pessoa falar. Quando fizer uma pergunta, ó, fecha o bico, tá? Ah, prefiro um advogado mais perto. Então, objeções, pessoal, daria uma aula só sobre objeções. Tá, mas para a gente avançar aqui, você tem que ter isso aí tudo mapeado. O cliente falou uma coisa, você já tem a resposta. O cliente falou outra coisa, você já tem a resposta, tá? Então você tem que ter a resposta pronta para tudo, para todas as objeções. Porque a objeção, na verdade, é um não disfarçado, embalado com uma fitinha bonita, né? Então, e não considere a objeção como uma rejeição, não confunda, tá? Objeção é um me ajuda, a objeção real, tá? Me ajuda a entender esse ponto aqui, que daí eu te contrato. Me explica melhor essa questão do pagamento, aí eu te contrato. Então, objeção não é uma rejeição, tá? Muitos advogados recebem objeção, já fecham a cara e falam, não, então eu vou mandar aqui, depois você vê. Se qualquer coisa você me procura, né? Machuca o ego muitas vezes. Mas, na verdade, é um pedido de ajuda do cliente. Quando ele questiona alguma coisa sobre pagamento, sobre possibilidade de ganho, sobre uma garantia, esse que é o cliente bom, que ele tá jogando limpo com você, ele não tá te enrolando. O cliente que elogia, que adorou, que, nossa, eu vou te dar uma resposta e não fechou, ele tá maquiando um não, ele tá querendo tá querendo não magoar seus sentimentos, tá? Então, fica muito atento a isso aí, beleza? E para fechar aqui a parte de vendas, 5 conselhos que eu daria para você aqui, bem práticos, que seriam conselhos aí de um irmão mais velho para você, tá? Quem julga o cliente não vende. Quem julga o cliente não vende. Ó, dá uma olhada só. Acho que eu estou compartilhando o áudio aqui. Tô. Mostrei isso aqui no nosso encontro passado. Olha só, vou dar um play nesse áudio. Escuta isso aqui, ó. Imagina que chegou um lead, uma oportunidade para vocês e chegou esse áudio aqui no WhatsApp, ó. Me diz aí, sinceramente,
que vocês fariam? Ó, Meu pai me deu uma sanfona em vida e ele morreu, ficou minha mãe. Eu tenho direito de levar a sanfona? não sei se saiu isso, ficou muito baixo, mas é isso. O cara querendo saber de quem que é a sanfona. Muitos advogados recebem um áudio desse e já desanimam, né? Nossa, puxa, olha, eu mereço mesmo, né? O cara quer saber com quem que vai ficar a sanfona. E aí, o advogado que recebeu esse contato, ele falou, não, vou atender, vou, me explica aí melhor o caso, tal, entrou em contato. E aí tinha imóvel de 1 milhão envolvido no negócio. Só que se você julgar o cliente, olhar a foto, bater o olho ali, e falar, não, esse aqui não vai dar em nada, né? Você pode quebrar sua cara, tá? Então, quem julga o cliente não vende, tá? Atende, atende. Até porque esse cliente, ele pode não ser qualificado, mas atende ele bem, ele pode mandar um substituto. Ele pode te indicar para alguém que é um baita contato aí. Então atende bem, não julga o cliente, tá? Outra coisa, proposta não se envia, proposta se apresenta, tá? Nada de enviar PowerPoint, PDF, ali você precisa apresentar e já vai coletar uma resposta na hora, tá? Se você quiser ficar enviando PowerPoint, então você está fazendo uma contribuição social aí para a advocacia que está praticando um valor menor que o seu. Então, você está ajudando o colega que está praticando um valor menor que o seu, porque é isso que o seu PDF vai fazer, vai empurrar para alguém que, que está cobrando menos, tá? Mas se você quer fechar contrato, você não vai enviar isso aqui. Depois de apresentar, você até pode enviar, mas você vai apresentar, tá? Proposta se apresenta, não se envia. Outra coisa, faça o cliente querer fazer aquilo que você faça. Erro muito comum. Os advogados falam: vamos marcar uma reunião? Quem quer a reunião? Você. O cliente quer a reunião? Não. Talvez uma questão trabalhista. Ao invés de você falar: vamos marcar uma reunião, troca por: vamos descobrir quanto que você tem a receber? Ah, já ficou mais interessante, já gostei. Então, lembra sempre do burrinho empacado. Se você tentar empurrar ele, ele não vai. Mas se você colocar uma cenoura na frente dele, aí ele anda, aí ele vai. Então você tem que fazer a pessoa querer aquilo. É livro aí do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Considere isso. Então, troque o vamos assinar um contrato por vamos recuperar o seu dinheiro, vamos e a transformação que o seu trabalho como advogado pode proporcionar. Então, use isso, tá? Use isso a seu favor. Faça com que o cliente queira fazer aquilo que você quer que ele faça. Outra coisa, desconto não se dá. Desconto não se dá. Quando você fizer a sua proposta de honorários, fica 10 mil. Tá. Faz por 8? Não, para você, vou fazer 8. Por quê? Simples assim? Tão fácil assim? Conseguir 2 mil reais de desconto? Você acaba de comunicar que não valia. Fala, caramba, não valia 10, hein? E será que 8 agora vale? Já que foi tão fácil conseguir 2 mil reais de desconto, por que que eu não peço um pouquinho mais então, né? Ixi, não sei, acho que nem 8 vale então. Agora já fiquei, não sei, acho que esse advogado vai estar me passando a perna. Então, não se dá desconto, pessoal. Desconto se negocia. Você pode negociar por prazo. O que que seria hoje? O que que seria isso, né? Prazo. 8 mil? Beleza, mas você paga hoje? Eu estou negociando por prazo, por prazo de pagamento. Então, negociação é isso. O cliente pede uma coisa, você pede outra de volta, né? Faz por 8. Olha, eu faço se você me passar ali mais 3 indicações, 3 contatos que estão, 3 amigos aí que estão numa situação parecida com a sua, né? Beleza, você trocou por recomendações. Então você troca, tá? Você topa reduzir o valor mediante a prazo de pagamento ou mediante a recomendação de novos clientes. É uma moeda de troca. Então você negocia o desconto, você não dá. Tá, vou te dar um descontinho aqui, né? Você não dá, tá? Não faça essa besteira. E outra coisa, o ânimo vende, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Até para dar uma dinâmica aqui na aula, ó. Dá uma olhada só nisso aqui, ó. Vou dar um play nesse vídeo aqui.
Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro com meros US$ 6.000 de investimento poderia chegar a US$ 60.000. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4.000, isso dá 40.000 ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Aí, olha só. Os outros ali, né, ficaram, cara, como é que você fez isso, cara? Que ligação muito doida, né? Então, muitos pensam assim, pô, o cara é bom de lab, hein? Não, é técnica pura. Quem entende de comercial já viu ali o framework que ele utilizou, a técnica que ele utilizou. Ele usou a AIDA. AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. O método AIDA. Isso é mais batido. E é importante vocês saberem sobre vendas, pessoal, porque até para vocês se protegerem, para quando vocês estiverem comprando, né, negociando, isso é musculatura de negócios, para vocês fazerem bons negócios também. Então, é AIDA pura. Atenção. Ô, John, você deixou o seu cadastro aqui e tal. A pessoa, isso eu deixei meu cadastro. Ah, do que se trata? Chamou a atenção dele. Falou, deve ser alguém que eu conheço, alguma coisa que eu fiz, né? Chamou a atenção. Bem diferente de, olá, nesse número falo com o senhor John. Nem sei quem que é o cara, desconhecido, né? Ah, quer me vender alguma coisa? Já desliga, né? Ah, agora eu tô ocupado. Então, atenção, já chamou a atenção. Interesse. Olha a forma que ele fala ali, ó, chegou na minha mesa aqui, uma das coisas mais interessantes nos últimos 6 meses. Ah, poxa, então o que que é? Fiquei curioso. Fiquei interessado em saber, já que é tão especial assim, né? Interesse, despertou interesse. E aí ele vai para desejo. Fala dos lucros. Ó, investindo 6.000, seus lucros poderiam chegar a 60. Olha a possibilidade de ganho aí, né? Poxa, desejo, né? Poderia quitar minha hipoteca, claro. A pessoa vai contratar pelos motivos dela. E você usa isso a favor da sua negociação, né? E aí, ação. Ó, vou te colocar em contato aqui com a minha secretária para a gente já fechar o negócio aqui. Não, beleza, combinado. AIDA. AIDA básico. AIDA. Então, técnica de venda. Quanto menos o advogado sabe sobre venda, menos ele ganha, tá? E é isso, é hora do show, pessoal. Hora do show. O cantor, ele pode estar com mil problemas pessoais lá. Quando é hora do show, ele sobe no palco e dá um show. Ele canta ali por 2 horas. E depois aí tem sessão de fotos ainda. E depois de sessão de fotos tem ali uma hora ali do VIP no camarim com clientes que adquiriram o plano VIP, né? Ele é o produto, então é hora do show, tá? O pedido de casamento é de joelhos. Então é hora do show, pessoal. E o ânimo vende. Então vocês têm que falar com ânimo com o cliente, tá? Não deixe a energia do cliente às vezes o cara tá desanimado lá, tal, contaminar vocês não, tá? É hora do show, não desanima, beleza? E deu o seu show. Então falamos um pouco sobre comercial e outra coisa muito importante agora sobre a atração de clientes. Repare que agora que a gente vai falar de possibilidades ali de atrair clientes, porque se eu atraio cliente e o meu posicionamento não está adequado, eu coloquei tudo a perder. Chegou um baita cliente potencial, puxa, tem ruídos de posicionamento, minha imagem está jogando contra. Botei tudo a perder.
Ou essa oportunidade chegou ali no meu WhatsApp, eu não liguei, fiquei mandando um WhatsApp ali e tal. O cliente muito potencial, que tem grande potencial de te pagar, ele não vai ficar nesse ping-pong de WhatsApp, não, tá? Então já pega e liga pro cara. E tem técnica de negociação, apresentação de proposta, etc. e tudo mais que a gente viu aqui. Então repare que o tráfego pago, os anúncios, o marketing, a ideia é gerar oportunidades, gerar contatos. Só que esse contato ele pode escapar por um ruído de posicionamento e também por falta de técnica comercial. Então vocês precisam disso, senão é abrir a torneira do marketing e o seu balde está todo furado, ok? Então vamos lá, agora sobre atração de clientes. Comentei com vocês que o tráfego pago já não funciona mais. Isoladamente ele não funciona. Então por isso que você precisa do posicionamento e precisa da questão ali comercial, tá? Então o que que eu recomendo para vocês? Produção de conteúdo. Então, vou ter que colocar as caras ali na rede social? Vai. Mas cuidado, tá? Eu sempre alerto que começar com a produção de conteúdo talvez seja uma das piores formas. Porque ela demora para dar resultado, você se frustra muito fazendo conteúdo. Então, você, em algum momento, vai ter a produção de conteúdo na sua rotina, tá? Mas não vai nessa de que você tem que fazer um vídeo por dia, né? E não. Isso aí é uma estratégia avançada, tá? Você coloca um conteúdo ali, outro acolá, mas não que você vai colocar isso como prioridade número um da sua agenda, né? Você não é funcionário do Instagram para fazer um vídeo por dia, tá? Mas é importante você dar as caras ali. E quando for dar as caras, o que que eu recomendo para você? Faça um conteúdo no estilo fofoca. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que interessante esse tipo de conteúdo. Ah, é uma caixinha de pergunta, né? Só que não é no direito sucessório, quem tem razão. Não é pergunta chata de direito. Ó, parece, é uma história, ó. Melhor amiga, caixão, câncer, né? Então morreu de câncer, né? Faleceu pai que abandonou mais de 20 anos, quer herdar, tananã. E aí, né? Tem como afastar esse monstro. E, poxa, parece uma fofoca, nossa, polêmica, né? Então as pessoas ficam por essa cara de fofoca. Ó. E repare que, ó, imagem, iluminação, né? A questão da boa aparência, né? Mas não é uma aulinha chata de direito, né? Olha aqui, ó. A ex do meu marido está grávida e usa sobrenome, né? Até para parecer que é um cliente, às vezes escrever errado essa pergunta, né? Usar emoji, né? Olha só, a pessoa fica pela fofoca dá um grande alcance. É, eu tenho vários, o meu perfil não é referência, tá? Para vocês se inspirarem. O meu perfil é um grande laboratório, eu testo de tudo. Então, ali eu já testei, assim, fui denunciado na OAB por colocar depoimento, de cliente no site. Não podia, né? E nossa, isso aí, eu consegui uns 3.000 seguidores só por causa desse post, né? Fui denunciado no AB, tananá. Aí, e é muito mais interessante do que é permitido colocar depoimento de cliente no site? Sou advogado, né? Coisa, poxa, aulinha de marketing, ninguém quer aulinha de marketing, ninguém quer aulinha de direito, tá? Então, usar esse tipo de conteúdo é uma forma fácil de você começar. Então, você pensa numa fofoca, faz uma caixinha de pergunta que tem a ver com o que você, a área do direito, e aí você vai trabalhando nesse sentido. Uma forma de você já aparecer, colocar as caras e responder uma questão para entender do que você faz, que problema você resolve, com o que você trabalha, ok? Então essa é uma forma de você começar. E indo para um próximo passo na produção de conteúdo, considere usar essa receitinha de bolo aqui, ó. Gancho, desenvolvimento e CTA. Qual que é o grande problema dos advogados? Ah, vou fazer um vídeo. Olá, boa noite. Eu sou o advogado fulano de tal. E no vídeo de hoje, bicho, já foi ignorado já, cara. Ninguém quer ser apresentação, saber se é de dia, se é de noite. É, Você tem que seguir esse formato aqui, ó. Gancho. Você tem 2 segundos para pegar a atenção da sua audiência. O que que você vai fazer nesses 2 segundos? Você vai começar o seu vídeo assim, algumas ideias, tá? Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui para vocês, e aí desenvolve. Por que que ninguém está falando sobre
Você deve ser o último a saber. Eu pensei que era mentira, mas eu vou provar para você em 1 minuto que a pessoa fica pela curiosidade, né? Olha as ideias de gancho. O segredo que não te contaram sobre, você não vai acreditar. A melhor forma de poucas pessoas sabem, mas, né? Então, não é? No vídeo de hoje, vou dar uma dica para você que está comprando imóvel. Não, ninguém quer dica de nada, cara. Ninguém quer palpite de nada. É diferente de. Ficou sabendo da sacanagem que as construtoras estão fazendo? Então, você que está comprando o seu imóvel, fica atento aí. Poxa, já me prendeu a atenção. Que sacanagem que as construtoras estão fazendo, né? Então, você precisa reter a atenção. E aí, o desenvolvimento tente ser o mais rápido possível, 30, 45 segundos. Você tem que jogar só umas frases ali, né? Direto ao ponto. Você não está explicando para outros advogados, então vai ser rápido, raso e resolutivo. E você vai direto ao ponto, vai desenvolver ali alguma ideia de uma forma criativa, de uma forma autêntica e de uma forma organizada. Então você não vai conseguir improvisar isso, tentar fazer de improviso, você vai ter que escrever esse texto e aí você vai fazer exatamente isso aí. Você vai falar uma frase, gravar. Ler outra frase, falar a frase e gravar. Vai ler outra frase, gravar essa outra frase. E depois você vai juntar tudo e fazer um vídeo só, tá? E vai ter que ter uma chamada para ação. Beleza, a pessoa viu isso aí, e agora? O que que a pessoa tem que fazer depois de ver esse vídeo? Você tem que sugerir para ela. E aí você vai pedir, tá? Você vai pedir um monte de coisa, vai pedir uma, no máximo duas coisas. Você não pode fazer sua audiência pensar muito. Não é aqueles sorteios, lembra? Curte, compartilha, marca três amigos. A audiência não é teu funcionário para fazer isso aí, não. Tá bom? Então você tem que dar uma ação muito clara. O que que é para a pessoa fazer? Então, e já me segue aí se você gosta do assunto tal. Então, ó, já me segue aqui que eu posso nunca mais aparecer para você. Então, comenta a palavra tal que eu te envio, tal questão. Te envio mais informações no direct. Então, já salva esse vídeo aqui para não perder. Compartilha aí no grupo do seu condomínio. Pô, já compartilha aí no grupo dos funcionários. Marca aí seu amigo que precisa ver isso. O que que você achou? Às vezes é um assunto polêmico. Comenta aí, quero saber a sua opinião. E aí a pessoa comenta alguma coisa e fala, por quê? Aí já vira um terceiro comentário. Então essas interações vão fazendo que o seu conteúdo ganhe mais alcance, não fique aquele conteúdo morto lá no seu perfil. Porque quanto mais curtida, mais visualização, mais replay, daí a pessoa comenta, encaminha para alguém, isso aí são sinais que a plataforma vai recebendo para que o seu conteúdo tenha mais alcance, tá? Tenha mais e mais alcance, beleza? E, claro, quando a gente faz a produção de conteúdo, o que que a gente quer? A gente quer mais contatos. E uma coisa para você parar para pensar aí, tá? Às vezes, você já tem contatos. Contatos de pessoas que já te procuraram, contatos de pessoas que receberam proposta e pararam a conversa no meio do caminho. Então você pode usar uma alavanca de indicações para retomar esses contatos. O que que seria a alavanca de indicação? Não sei se vocês conhecem aquela empresa, a Prudential, é uma empresa de seguros. Ela não faz propaganda na Globo, não faz publicidade na internet, e ela faturou aí 6 bilhões aí em 2024 com essa alavanca de indicações que uma oportunidade que eu estou apresentando proposta, eu peço para que ela compartilhe mais contatos e assim sucessivamente, ok? Se você for trabalhar como vendedor na Prudential, você vai ter uma instrução ali, ó, falar, pode começar. E, beleza, cadê os contatos? Tá aí no seu celular, ó. Começa com os que estão no seu celular e comece com os seus próprios contatos, pode começar. Então, essa alavanca é interessante para você pedir, o advogado é acostumado a ganhar a indicação, essa que é a verdade. Só que aqui você vai pegar, você vai ser cara de pau e pegar. Cliente que acabou de contratar, você pode pedir pelos contatos, por mais contatos. Teve uma movimentação no processo, pede indicação. Chegou ao final do caso, pede indicação. Contato antigo, contato que pediram proposta e não avançou, né? Ou cliente que não tem perfil, ele pode mandar um substituto no caso ali de holding, ele não tem o patrimônio, mas ele conhece alguém, então atende bem e tal, direciona, mostra o cliente. Então, tudo que você precisar sobre esse assunto, pode contar comigo. No momento não vai fazer sentido você avançar, mas eu também gostaria de contar com você
para que esse meu trabalho chegue a mais pessoas. Então, quem que eu poderia, você poderia me passar o contato aqui no WhatsApp para que eu possa apresentar meu trabalho? Então, tem toda uma forma de pedir essas indicações, para pedir essas recomendações, e você pode fazer isso com os contatos que você já tem no seu celular, né? Você pode avisar que você está atuando de uma área específica do direito e pedir se a pessoa tem alguma recomendação, literalmente pedindo mesmo, pedindo, mas tem todo um jeito certo. Tem esse material aqui, depois, quem ficar até o final, eu vou disponibilizar para vocês esse material aqui, que é uma forma de você pegar os contatos que você já tem e agendar uma nova reunião e fazer uma proposta e fechar um negócio, tá? Isso aqui é uma máquina de fechar contratos rápidos, tá? Vale muito a pena vocês terem acesso a esse material aqui. Mas só para a gente avançar, sobre o tráfego pago. O tráfego pago continua funcionando para gerar oportunidades, mas lembre-se, sem posicionamento e sem essa profissionalização comercial, os bons contatos vão escorrer pelos dedos. Então, não é que você não deve fazer, mas você deve fazer com essa preparação, ok? Então, Google Ads e Meta Ads, o que tem que ficar muito claro para você. O anúncio no Google, para quem que é? Para aquele cliente que já está buscando, que tem uma urgência. Então, pensa aí, nas suas áreas de atuação, o cliente é criminal, ele está precisando ter uma questão ali de audiência de custódia, é um flagrante, tem tudo a ver você fazer um anúncio no Google. É uma urgência, tá? Então, tudo a ver você fazer um anúncio no Google, porque você vai aparecer para quem já está precisando, querendo e buscando por seu serviço. Então, faz muito sentido, tá? Lógico, precisa de uma landing page. Vai precisar de uma página profissional para apresentar o seu trabalho e essa página é importante que ela não tenha distrações. Por isso que a gente não usa site para fazer anúncio no Google. Porque o site tem lá blog, equipe, olha as outras redes sociais, ela tem muita fuga, né? Vai mandando os clientes para o lado, vai lá ver o nosso YouTube. E a landing page, a ideia é trazer o cliente para frente, para já entrar em contato e já fechar, né? Então ela não tem muito distração, ela tem uma ação, que é já entrar em contato, pronto, né? Então você precisa dessa estrutura mínima, ok? E sobre Meta Ads, aí a gente já vai para uma outra linha. A gente vai atingir aquele cliente que não necessariamente ele está buscando. E aí ele vai descobrir essa possibilidade de ganho ou uma mitigação de dano que pode ser feita, né? Então, aqui está a maioria dos clientes, porque ele não está buscando necessariamente agora. Ele tem um direito, tem uma questão, às vezes ele nem sabe, e aí você precisa comunicar ele dessa possibilidade, né? E aí você vai precisar de um criativo. O criativo é o seu panfleto, vamos dizer assim, que você vai distribuir aí na rede social. E o criativo que mais funciona é o vídeo. Então, por isso que, poxa, tem que aparecer? Tem que aparecer. Tá? Você tem que colocar a cara, não vai ter jeito. Você vai precisar de criativo. Então, para quem faz anúncio no Google, não precisa de criativo, mas precisa de landing page. E é bom que tenha a sua foto também na landing page. E, de preferência, já lá em cima, já, uma das primeiras coisas, tá? E no Meta Ads, você vai precisar de criativo. Então, vai precisar de vídeo. E um bônus, tá? Muita gente faz anúncio para já enviar esse cliente já para o WhatsApp. Só que, em muitos casos, o cliente ele não entra em contato, mas ele começa a te seguir. E aí, os advogados, muitos não fazem o famoso social selling, que é, por exemplo, abordar seguidores. Cada novo seguidor é uma pessoa em potencial. Por que que tá seguindo o perfil do advogado? É teu parente? É teu amigo lá da igreja? Não. Ué, se está seguindo é porque achou alguma coisa interessante. Vamos chamar essa pessoa para conversa. Então abordar mesmo. Ô fulano, vi que você acabou de me seguir aqui. Que bacana, espero que goste dos conteúdos. Mas fiquei curioso. Como que você me descobriu? Foi indicação de alguém? Aí a pessoa vai falar: Ah, não, foi sobre o vídeo lá, sobre inventário. Ah, é? Você está passando por alguma situação? Sim, sim, né? Aqui da minha família, tal, meu pai, né? Poxa, tem um WhatsApp para eu te enviar mais informações? Você pediu o telefone, a pessoa não passa, mas pediu o WhatsApp, que é a mesma coisa, ela passa. E aí você pega esse telefone e já liga. E já entende o caso, e vamos marcar uma reunião, e negócio fechado. Então, essa ideia de, seguidor não paga boleto, se você não enviar o boleto pro seguidor, não paga mesmo, tá? Não paga mesmo. E isso é muito importante vocês considerar, porque a jornada do cliente, ela não é mais linear. Por isso que essa questão do posicionamento digital se tornou aí um divisor de águas. Antigamente, fazia um anúncio no Google, beleza, fazia um anúncio no Meta, são coisas separadas, né? Mas hoje a gente já pegou vários casos que o advogado faz anúncio no Google, faz anúncio no Meta,
e aí ele tem a impressão que o Meta está trazendo mais resultado, ou o Google está trazendo mais resultado, por exemplo. E aí ele vai lá e desliga os anúncios do Meta. Aí os anúncios do Google caem. Porque o que que acontecia? O anúncio do Meta, a pessoa descobria esse advogado, aí ela ia pesquisar lá no Google, e aí quem fazia o gol era o anúncio no Google. Mas o anúncio no Meta que despertou o início dessa jornada. E aí ela estava contando como mérito para o Google. Era o último ponto de contato ali, o último clique era do Google, Google que trouxe esse camarada. Mas na verdade lá o anúncio no Meta que despertou esse interesse nele, ele foi buscar mais e tudo mais, né? Então a jornada do cliente é um emaranhado de fio. A pessoa vê o anúncio, dela volta no perfil, dela busca no Google, dela vai no mapa, dela entra no LinkedIn, dela vê o que estão falando sobre isso aqui, dela volta no perfil do Instagram e clica no link da bio. E aí um monte de gente que tem esse rastreamento, né, de último clique, fala, ó, esse cliente veio do link da bio, veio orgânico, pode desligar os anúncios. Só que o anúncio que fez, permitiu tudo essa descoberta, né? Então essa jornada do cliente, ela está cada vez mais complexa. Então eu recomendo Google Meta, se possível, faça os dois, porque a jornada do cliente ela não é mais tão linear, cada dia menos linear, tá? Então, mostramos aqui muitas coisas, tá? Ô, Cauê, beleza? Meia-noite e 20, é isso aí, cara. Valeu, valeu. Quem tá na Europa é diferenciado mesmo. Grande abraço aí. Vamos avançando aqui, já chegando pro final. Ó, agora, olha que interessante, coisas que vocês precisam saber, só para fazer um fechamento rápido para a gente avançar para os próximos pontos. Vocês entenderam aqui? Beleza. Antes de vocês queimarem a etapa, vocês precisam saber onde vocês querem chegar, beleza? Definir meta, em quanto tempo, beleza? Então tem que falar com quantas pessoas, ter essa projeção, até para saber quanto investir em cada canal. Sobre o posicionamento de vocês, isso é super importante para ocupar o local correto na mente do cliente. Vocês são bons advogados, mas vocês estão parecendo bons advogados? A embalagem de vocês é muito importante. Vendas, lembra sempre disso, passividade não fecha contrato. Então tem que ir para cima, tem que ser cara de pau, ninguém te dá aquilo que você não pede. E é ir para cima mesmo, tá? Vencer o ego, perder as discussões e ganhar os contratos. Marque muito isso. E sobre atração de clientes, temos aí técnicas de produção de conteúdo e elas vão ser necessárias. Só tráfego pago, por muito tempo funcionou sem conteúdo. Falou, não precisa fazer vídeo não, só faz tráfego pago, já vai resolver. Funcionou, pior que funcionou, por muito tempo funcionou. Mas não funciona mais, tá? Não funciona mais. Você precisa de tráfego pago, de conteúdo, de um posicionamento online básico, né? Senão não vai rolar. E aí, sabendo agora de tudo isso, eu falo, poxa, agora já estou mais preparado, agora já entendi são as novas regras do jogo aqui. Beleza, então, o que que eu preciso ter agora para começar? Então, sabendo agora já estou sabendo legal. Agora, vamos lá, avançando aqui, o que eu preciso ter? O mínimo, tá, pessoal? O mínimo do mínimo. Um treinamento comercial. Dei uma pincelada aqui em algumas ideias de comercial, mas vocês precisam ter um treinamento com profundidade nessa parte comercial para saber sobre cadência, sobre objeção, sobre follow-up, sobre espelhamento, sobre perfis comportamentais. Vocês precisam saber disso. Quanto menos vocês souberem disso, menos vocês vão faturar na advocacia, ok? Outra coisa que tem relação total com o fechamento de contrato. CRM, CRM. Hoje a gente usa aqui e recomenda o Cause, tá? O Cause, ele é uma plataforma que ele permite essa recepção de clientes. Quando o cliente chega no WhatsApp, ele já vai colocar ali em um funil, né, em uma tela ali que vai ter todo o progresso desse cliente e tem a possibilidade de você já ter uma inteligência artificial que vai já falando com esse cliente enquanto você está trabalhando. Então, o cliente chegou de noite, de madrugada, enfim, ele entendeu ali, ele quer saber sobre a aposentadoria, já vai fazendo as perguntas para ver se tem os critérios e já vai conversando com esse cliente para que você já dedique ali a sua atenção e o seu tempo com quem realmente tem perfil de te contratar. Então, o Cause hoje ele é uma ferramenta que tem essa organização de CRM, só por isso você já fecharia ali cerca de 30% a mais de contratos ao longo de um ano de uso por essa organização, de que o cliente ficou de pensar, de ir no banco pegar o contrato, e o advogado pegava e só falava assim, tá bom, sigo à disposição e fico no aguardo, né? Mas o advogado não fica no aguardo de nada. Você tem que marcar, ó, então não, beleza. Quando você vai no banco? Terça-feira?
Então, quarta, eu pego um retorno contigo, e você tem que colocar isso aí na tarefa. Ó, quarta-feira, tal, pegar retorno, tal. Então, isso é muito importante. Além do atendimento inteligente, que hoje isso aí faz muita diferença. Muito mais barato que uma secretária, né? E é uma possibilidade ali, por inteligência artificial, já ir atendendo de forma humanizada essas oportunidades que chegam. E lembre disso, quem responde mais rápido, né, fecha mais contratos. Então, se você não tem essa disponibilidade ali de estar atendendo de forma imediata, considere ter uma solução que já vai atendendo enquanto você trabalha. Outra coisa que é indispensável, ter uma presença mínima, pessoal. Mínima online. Não adianta só, vou fazer um anúncio no Google e nem preciso de rede social. O cliente vai te procurar. E aí, o que que ele vai encontrar? Então, tem que ter uma rede social, uma boa foto, clareza o que que você faz, clareza que você é você mesmo, né? O seu site está batendo, o seu telefone está batendo com outra informação que ele viu, endereços estão batendo, informações estão corretas, estão atualizadas, não pode ser informação jogada lá de qualquer jeito, tá? Ter uma ficha no Google com avaliações, com boas avaliações, isso aí vai fazer toda a diferença. Ter uma boa página, então você precisa ter uma presença online mínima para ter um posicionamento correto, tá? Vai precisar de uma landing page. Não dá mais para fazer só fazendo uma rede social aqui, vou fazendo uns vídeos lá. Site não precisa, landing page não precisa. Tá, e quando ele procurar pelo seu nome, onde que ele vai cair, né? Então ele precisa ter uma página, né? O advogado, o cliente vai ter essa percepção de falar, pô, o advogado aí só no 0800 da rede social, só na plataforma gratuita, não tem nenhuma página, né? Será que a grana tá curta? Não deu nem para criar uma página profissional ali para o escritório, né? Para apresentar um pouco mais sobre o escritório, né? Então vocês precisam ter uma landing page até para que se forem fazer anúncios no Google, não tem jeito, não tem como escapar. Tem que ter a landing page e ponto final, tá? E se for fazer anúncio na rede social, da mesma forma, você vai ter que ter criativo profissional, vai ter que ter os vídeos ali com legenda, interessantes, com uma boa narrativa, né, que chame atenção. Então tem que ter também criativo profissional. Esse aqui seria o mínimo hoje para você ter, tá? Gabriel, o perfil do Instagram pode ser híbrido? Híbrido no sentido de falar um pouco do trabalho, falar um pouco de você? Sim, sim, porque empresas, né, têm slogan e pessoas têm opiniões. Então, a pessoa, o cliente, ele vai querer também saber quem é você, sua família, o que que você acredita, os seus valores. Então, isso é importante. Mas lembra sempre que o objetivo principal são os negócios. Então, você vai ser intencional. Às vezes, arrebentou teu chinelo, você achou muito engraçado e você quer postar aquilo lá. Cuidado, que imagem isso aí vai causar? Você quer muitas vezes compartilhar um sentimento. Só que esse sentimento, achou engraçado, quer dar risada, quer passar isso adiante, você quer compartilhar esse sentimento. Mas cuidado, isso aí vai afetar o teu posicionamento, a forma que você vai ser é, percebido, né? Ah, sim, sobre o caso da CIMED, né? Exatamente. CIMED, quem acompanha aquela indústria farmacêutica CIMED? O que eu não recomendo é isso, vocês fazerem um perfil do escritório. E isso eu não recomendo. Perfil do escritório é, puxa, maior furada. Maior furada. Até pode ter lá, assim, só para. Aqui é o endereço. Se for ali, o escritório for crescendo, ele pode ser interessante para employer branding, né? Para pessoas quererem trabalhar aí no seu escritório, né? Mas não para conseguir clientes. Porque hoje, eu tenho certeza que aqui talvez tem alguns de vocês aí que, ao contrário de mim, fazem a barba, né? E são clientes da Gillette, por exemplo. Mas quem é cliente da Gillette aí? Segue a Gillette no Instagram? Não segue, né? Quem aí tem vou pegar aqui um iPhone. Quem segue a Apple? Então a gente paga para essas empresas, mas a gente não segue as empresas no Instagram, porque a gente não quer seguir um logotipo, a gente não quer seguir um CNPJ. Então, por isso que, no caso da CIMED lá, o Adib botou as caras lá e, pô, tem faturamento multimilionário e tá lá, né? É um bilionário lá, botando a cara e tal, porque ele viu que isso ia mudar o jogo dele ali na indústria, tá? Então, é isso. Você tem que colocar as caras, tá? Tem que colocar as caras. Estou fazendo alguns testes, as pessoas são mais curiosas sobre a vida pessoal do que sobre assuntos. Ah, sem dúvida, né? Ninguém quer estudar direito aqui na rede social, né?
E isso é importante, né? Compartilhar bastidores, dia a dia, e sempre sendo intencional. Você não vai ser fingido, você não vai ser quem você não é na rede social, mas você vai ser intencional. Então, arrebentou o chinelo, puxa, e aí foi almoçado num lugar legal. Dependendo do seu público, da imagem que você quer causar, a do chinelo você não posta, almoçou num lugar legal você posta. Mas você não está sendo fingido. Você foi lá, você almoçou, não é uma mentira, né? Você não passou na frente, só bateu uma foto e saiu sem almoçar para mentir, né? Então você só vai ser intencional em causar a impressão que você quer causar, né? Nesse sentido. Mas o perfil híbrido pode ser feito dessa forma, tá? Sem problema. Só não recomendo ter dois perfis. O grande erro é esse: ter um perfil para pessoal, só os amigos, e outro perfil para profissional. Aí acabou com tudo, né? Então você tem que ter um só e pode mesclar, sim. Pode mesclar as duas coisas. Beleza? Mas sempre com moderação, tá? Com moderação do pessoal. Talvez ali não extrapolando os 20% dos conteúdos, beleza? Beleza, então agora já tenho criativos profissionais, tenho landing page, já tenho CRM, tenho treinamento comercial, já estou com uma presença online. Agora é hora de acelerar. Agora que a gente chegou no fazer. Então, na nossa receita de bolo, primeiro eu preciso saber a receita, saber as manhas, saber como é que é, né? Aí eu já tenho os ingredientes e agora a última coisa é fazer. Chegamos ao final. Agora vamos fazer. Isso ia acontecer. Agora vamos fazer a, 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 a roda girar, né? E era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês têm algumas possibilidades. Vocês podem aprender, tanto é que alguns aqui até já tiveram acesso a esse passo a passo, que é o nosso método da aceleração jurídica. Hoje, não sei se vocês sabem disso, eu acabo não comentando muito, mas os maiores clientes hoje que a gente tem aqui no escritório, que já fazem há anos aqui o trabalho de marketing com a gente, eles passaram por esse passo a passo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eles foram nossos alunos dos treinamentos, você acredita? Eles passaram por isso aqui, ó, por essa trilha, fechando os primeiros contratos, depois fechando o contrato toda semana, depois fechando o contrato todo dia. E aí eles falaram, poxa, não, funcionou, consegui fazer meus anúncios no Google, meus anúncios no Meta, tá rodando. E beleza, agora eu vou dar um próximo passo e vou delegar essas funções. Mas muitos dos nossos clientes, que são os nossos clientes de assessoria, os clientes com os nossos produtos mais sofisticados, passaram exatamente por aqui, por esse passo a passo, tá? E então, vocês podem aprender a fazer tudo isso, tá? É um caminho, às vezes, até para depois no futuro delegar, é bacana saber como é que funciona e tudo mais. É, vocês podem aprender isso aí. Lógico que vocês não vão ter a própria agência de marketing, né? Não é isso. Não vão aprender a esse nível, né? Mas vão aprender ali os conceitos básicos, começar, colocar grana no bolso, né? Para depois delegar, fazer um caixa, né? Então é uma possibilidade no caminho. Mas quem já tiver no momento de delegar, o que que eu recomendo? Faça antes uma estruturação estratégica. Faça antes de você já contratar um gestor de tráfego, de já contratar uma assessoria, tá? A gente faz também esse trabalho de assessoria, mas hoje está sendo obrigatório passar, inclusive, por uma estruturação estratégica, porque senão a chance de dar errado é muito grande, né? De você ficar trocando de gestor de tráfego, trocando de agência, se você não arrumar de uma vez por todas os seus ruídos de posicionamento, não tiver clareza das suas metas, um pouco disso que a gente comentou hoje aqui. Se você não tiver tudo isso organizado, a sua presença online mapeada, se você não tiver uma capacitação comercial, não tiver um CRM, se você não tiver essa estrutura básica, não vai funcionar. Já funcionou no passado, mas de agora em diante não funciona mais. Então você precisa fazer uma estruturação estratégica. Essa é a minha grande mensagem aqui para vocês hoje.